A história começa com uma deusa invocando uma turma inteira para outro mundo, com o objetivo de transformá-los em heróis para salvar seu reino. Todos ficam empolgados com a ideia de se tornarem heróis, menos o protagonista, que não quer saber de aventuras e só quer voltar para casa para ficar com sua família. A deusa, intrigada, pergunta o motivo e ele simplesmente responde que não está interessado em salvar um mundo que não é o dele. A deusa então finge concordar e abre um portal para enviá-lo de volta. Porém, ao atravessar, o protagonista percebe que foi enganado. Ele é teleportado para uma floresta desconhecida, onde dois monstros gigantes aparecem correndo em sua direção, prontos para atacá-lo. Santuário Prolonga, um local onde os deuses enviam os escolhidos para serem testados e treinados. Os heróis estão se reunindo, e a santa do templo, responsável por guiá-los, os apresenta aos seus futuros professores. Mas a atenção de todos logo se volta para o príncipe Arsus, o professor de esgrima dos heróis. Enquanto isso, a santa pergunta sobre a princesa Athena, que ainda não havia chegado. E justo nesse momento, Athena aparece se desculpando, explicando que se atrasou por ter bebido demais e não conseguir acordar. A santa, com um olhar meio indignado, diz que não precisava dar tantas explicações. Apenas pedir desculpas já era suficiente. A atenção de todos se volta para ela, e a santa então começa a falar sobre os sistemas de status que os heróis vão começar a ver. Os heróis descobrem que possuem uma janela de status que detalha suas bênçãos dos deuses. Um dos heróis, ao ver sua bênção, descobre que ele pode traduzir todas as raças e que sua experiência será multiplicada em missões. Ele se sente quase como um Google Tradutor com superpoderes. Outro herói questiona sobre as bênçãos e como elas funcionam. E a santa explica que cada deus escolhe os heróis conforme seus próprios critérios. Logo, aparece um aviso dizendo que todos os deuses estão observando-os. E a santa explica que nem todos serão abençoados. Quando um herói pergunta sobre a possibilidade de alguém não receber bênção alguma, a santa responde de forma ríspida, dizendo que não se importa com os lixos, humilhando o grupo de forma cruel. "Eita, essa eu não esperava", comenta um dos heróis, surpreso com a frieza da santa. A história então corta para o nosso protagonista, que está correndo desesperado para escapar de uma horda de monstros. Ele, que não recebeu bênção nenhuma, está em uma situação desesperadora, quase indo de F, até que uma janela de status aparece na sua frente. Em vez de uma bênção, ele recebe uma maldição. Ele é um herói, mas com a peculiaridade de que só entenderá as raças hostis e terá uma redução drástica em sua experiência adquirida. O protagonista se deu mal, é o que ele pensa enquanto tenta escapar da horda. Para piorar ainda mais sua situação, ele é atingido por uma flecha, e ao olhar, vê que são fadas que o atacaram. Aproveitando a confusão entre as fadas e os monstros, ele consegue fugir. Enquanto corre e reclama sobre os deuses, uma deusa misteriosa o observa à distância. O nosso protagonista perdido na floresta depois de ser teletransportado por uma deusa trapaceira. Ele está desesperado, mal conseguindo segurar as lágrimas, quando outra deusa aparece e começa a trocar ideia com ele. Ela pergunta por que ele está sozinho, e o prota pensa em jogar a culpa na deusa que o teleportou, mas em vez disso, decidir bancar o coitado e implorar ajuda para curar sua perna. Com esperança, ele engana a Deus e a faz acreditar que ele é um assa, uma espécie de lobo solitário. Com pena, a deusa resolve curá-lo e até dá uma vitória especial chamada Assa. O problema é que essa vitória tem um preço. Todos os atributos dele, exceto a resistência à morte, são redefinidos, e se ele sair das áreas selvagens, uma maldição terrível pode ser ativada. Quando ele perguntar se for punido caso deixe de ser um assa, a deusa confirma. Os monstros logo voltam à caça, e ele começa a correr, percebendo que sua nova vitória o faz correr mais rápido e sem se cansar. Enquanto tenta escapar, ele se joga de um penhasco junto com os monstros que o agarraram, pensando que poderia morrer na queda. No entanto, graças à vitória, ele aterrissa ileso, mas ainda é atacado por um monstruoso rastejante. Ao ver a janela de status do inimigo, ele usa uma pedra para acabar com ele. A cena curta para o Papai Noel no templo, explicando aos heróis sobre como eles podem aumentar seus poderes, eliminando criaturas com janelas de status ou obtenção de vitórias. Uma das alunas questiona o fato dos deuses estarem sempre observando, e outra aluna, tentando impressionar, diz que é normal que os deuses monitorem os heróis para escolherem quem merece uma vitória. Os deuses gostam da resposta e dão uma vitória a ela, chamada Encantadora, que a permite controlar os corações dos outros com seu cheiro. Mas a brincadeira da garota sai do controle, e uma deusa descontente a amaldiçoa com castigo, fazendo com que todas as suas feridas e dores sejam amplificadas se ela tentar manipular outros por luxúria. A garota fica furiosa por não ter sido avisada antes, mas a santa só dá risada e explica que vitórias e maldições ficam mais fortes com o tempo. Voltamos ao protagonista, que continua tentando sobreviver na floresta. Depois de matar mais monstros sem ganhar experiência, ele pergunta à deusa Assa se ela sabe por que ele não fica mais forte, mas ela apenas deseja que ele encontre paz. Enquanto isso, no templo, o príncipe Arsus avisa aos heróis que no dia seguinte começarão os treinamentos, onde poderão escolher entre aulas de esgrima com ele ou magia com Athena. Um dos heróis decide na calada da noite
que vai abandonar o treinamento para se aventurar por conta própria. No dia seguinte, Athena chega atrasada como sempre, e o príncipe distribui as instruções. O herói que saiu na surdina acaba recebendo uma vitória chamada Protagonista Especial, que é secreta e só ele pode ver. Ele, cheio de si, acredita que será o rival do nosso prota, que ainda está tentando sobreviver nas profundezas da floresta. E paramos por aqui, família. Se quiserem mais dessa saga, deixe o like e comente aí na próxima parte.